Eu gostaria de saber quais personagens famosos da Bíblia historicamente nunca existiram. Obrigada aí, Carlos. Moisés não existiu. Eu acho que talvez seja o mais famoso aí do material do chamado Antigo Testamento, né? Ou Bíblia Hebraica. Adão também não existiu. Então, acho que até é um dado interessante, né? Porque os criacionistas eles trabalham, o Intelligent Design, eles trabalham com a ideia de que a narrativa de Gênesis, a narrativa da criação é uma teoria, né? Só que, assim, um dado interessante, né? Que, inclusive, falando que o homem não pode vir do macaco, uma fala para lá de fundamentalista. Mas não sei se vocês ficaram sabendo, papo de que, acho que uns 2, 3 meses, saiu na mídia aí um caso muito interessante de uma Neandertal, uma criança Neandertal, que foi identificada com síndrome de Down. Ora, se o homem veio de uma criação, e tem que se perguntar também qual relato da criação de Gênesis que o homem nasceu, porque se você for reparar, Gênesis tem 2 relatos, só isso já complica o criacionista. Então, quer dizer, Adão aparece 2 vezes? Como é que é isso, né? No caso eu, né? Não seria nem a ver ainda, eu falo assim, "Ih, não ficou legal, então espera aí que eu vou ter que refazer o homem. Então, Adão, volta tudo, rebobina aí, vou fazer você de novo. Então, tem 2 relatos da criação, 2 Adãos, né? Digamos assim. E é como explicar, como conciliar com essa teoria da criação com essa evidência fantástica que aparece agora de uma criança neandertal com síndrome de Down. E, assim, não é nem o Homo sapiens, né, que é o que nós somos. É uma criança que é neandertal, ou seja, é um antepassado nosso dentro do grupo dos hominídeos, que é anterior a gente, né? Antepassado já fica óbvio, mas só para reforçar. Então, veja como que tem contradições aí que coloca por terra também, né, o mito da criação. Então, Adão também não existiu, tá? O terceiro, aproveitar, Noé, tá? Noé também esquece Noé. Noé também não é um personagem histórico, não tem uma evidência de um Noé. O Novo Testamento também lido ali com problemas sérios sobre alguns personagens. Por exemplo, Simão o Mago. Eu não tenho nenhuma evidência da existência de um Simão o Mago. Até porque Simão o Mago ele só aparece dentro do texto de Atos e é aquele cara, né, o famoso cara chato, né, que fica ali aparecendo para tensionar com os apóstolos. Você até vê uma tradição que vai aparecer sobre o Simão Mago, mas pela chamada ortodoxia, ou autoproclamada ortodoxia cristã, serve também para estabelecer, tá, críticas aos seus opositores. Ou seja, eu não tenho um dado que fale sobre a historicidade de um Simão. Então, Simão só vai aparecer no contexto do século II, sendo apontado como personagem do século I. Então, já entra um problema aí muito sério, porque se o Simão tivesse sido um rival, de fato, dos apóstolos, é muito estranho ele só aparecer num texto do século II. E ele só aparece justamente quando você tem essa autoproclamada ortodoxia querendo estabelecer um personagem fundante para as chamadas heresias, né? Para os chamados, né, falsos profetas. Ou seja, ele é um personagem claramente mítico, teria a mesma função, conceito aqui, se a gente pegar do Pedro Paulo Funari, dessa ideia do mito. Um relato que é útil, então, para explicar as origens dos grupos que são divergentes dessa ortodoxia. Ou seja, essa ortodoxia está tentando justificar por que que ela é a correta, ela é a verdadeira, e por que existem outros grupos que eles chamam de serem heréticos, serem desviados, serem de falsos profetas. Então, eles criam um mito do Simão. Então, Simão é um personagem mítico aí, com certeza. Outro personagem que eu também acho muito interessante, aproveitando que eu estou falando de Atos, e que tem uma galera aí que vai ficar, né, toda vez que eu falo isso, só falta me bater, mas é o Estevão. Se você for reparar, o Estevão, ele
é um personagem que só aparece em Atos dos Apóstolos. Veja, se o Paulo tivesse, de fato, ajudado, né, responsável pela condenação, de morte, né, pela morte do Estevão, e isso é algo tão traumático que ajuda no processo do Paulo se tornar um seguidor de Jesus, por que que Paulo não cita nas suas cartas? É um ponto muito assim, muito estranho, né, muito fora da curva. Paulo não cita em nenhum momento. E é interessante que Paulo chega a transparecer, por exemplo, as suas picuinhas com Pedro. Ele em Gálatas fala lá que ele ficou chateado com Pedro, foi tirar satisfação com Pedro, porque quando Pedro teme de alguma forma Tiago, né? Que Pedro é um dos discípulos de Jesus que é querido dentro dessa diáspora judaica. Ele não tem problemas, por exemplo, em ceias coletivas entre circuncidados e não circuncidados. Mas quando chega a galera lá, Tiago, ele faz a vez de ser mais conservador, e o Paulo fica possesso com isso. Então, o Paulo diz: Ó, eu fui tirar satisfação. O Paulo também fala sobre as desavenças que ele tem com a comunidade de Corinto. Ele chega a falar em 2 Coríntios como a galera acha que ele é um péssimo orador, né? Como ele é um apóstolo menor. O pessoal coloca, inclusive, dúvida a apostolicidade de Paulo em diferentes momentos. Paulo transparece tudo isso. Ou seja, se Paulo transparece todas essas fragilidades, por que que Paulo não fala desse ponto que é assim crucial, é uma virada, né, dentro da sua atividade apostólica? Outro ponto, para Paulo, para Estevão ser histórico, então a gente teria que admitir que Paulo, de fato, estava lá em Jerusalém, e aí ele recebeu uma autorização para sair e prender a galera que está na Síria. Bem, a gente também não consegue encontrar dentro da história dos judaísmos evidências de uma equipe, de um grupo, meio que de quase policiais judeus, né, para manutenção da ordem religiosa. 3, quando a gente olha o verbo que Paulo aplica para a ideia de perseguidor, ideia de perseguição ali não implica em uma ação armada. É Atos que cria esse romance de um Paulo, né, como quase um policial ali. O Paulo ali, ele é mais um batedor de boca, ele é mais aquele chato que quer discordar toda hora, entendeu? Quer criar confusão. Ele, no máximo, é alguém que faz ofensas de forma verbal. Ele quer ganhar no grito que a versão dele, a percepção dele de judaísmo é a certa. Então, não há nenhuma conexão com a ideia de um Paulo perseguidor de Atos, alguém violento, que fez uso, então, de uma força, né, ou autorizado pelo Templo de Jerusalém para aplicar penas, ainda mais penas de morte, que é algo muito sério, né, porque isso chamaria a atenção, inclusive, das autoridades romanas. Então, isso é um detalhe interessante, né? Tudo que esses judeus querem é ficar longe das autoridades romanas. Matar alguém assim em praça pública, isso também chama atenção. Então, tem vários elementos que colocam à prova a historicidade de Estevão. O próprio fato, aqui está até o Elvio aqui falando, né? Se Paulo teve em Jerusalém. A única evidência que eu tenho de Paulo em Jerusalém é depois que ele se tornou um judeu cristão. Ele, inclusive, fala que ele só vai a Jerusalém porque ele quer entrevistar Pedro, que a princípio ele acha Pedro o máximo. Reparem, a Jerusalém é uma igreja de três lideranças, pelo menos: Tiago, Pedro e João, que a gente sabe por meio de Paulo. Mas ele quer entrevistar Pedro. Então, Pedro, para ele, é o cara. Depois ele se chateia lá com Pedro, mas Pedro é o cara para ele. E, fora isso, ele não fala dele estar indo a Jerusalém para pegar essa comitiva aí para poder prender o Estevão e os outros cristãos. Então, assim, é uma narrativa completamente romanceada. Então, Estevão é um outro personagem aí que você pode esquecer, tá, Carlos? Esse é um personagem também mítico, tá? Então, assim, outro personagem que é muito interessante, ao menos pela sua construção, é Judas. Então, assim, a gente também não tem
evidências de um Judas. O Judas que é apresentado dentro do Novo Testamento é um Judas 100% teológico. Não tem evidência do Judas como alguém que traiu, alguém que vai lá e entrega Jesus. Então, seriam alguns personagens aí que a gente pode perceber que são, eu diria assim, dos mais famosos, já que você me perguntou, eu acho que esses seriam os mais famosos que, com certeza, a gente não tem evidências documentais da existência desses personagens.